Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 13, a última lição deste trimestre. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar, porque tu és o único Deus no céu e na terra. Eu e os meus irmãos, diante do Senhor, imploramos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós ao abrirmos a Tua Palavra para estudá-la e para nos prepararmos para este grande evento que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama, pois, o Espírito Santo sobre nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. A lição número 13, a restauração final da unidade. Isso só vai acontecer na segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus é a certeza de que ele virá a segunda vez. Ele veio a primeira vez, nasceu como homem, nasceu como um bebê, viveu aqui 33 anos e morreu na cruz, subiu ao céu e disse: eu voltarei outra vez. Queridos, Jesus pagou o preço da nossa redenção. Ele voltará sim para nos buscar, para levar esta propriedade preciosa, estas pérolas que somos nós, você e eu, comprados pelo sangue de Jesus, seremos levados por Jesus para o céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Jesus voltará. Na parte de domingo, a certeza da volta de Cristo. Você tem certeza? Ou você tem dúvidas de que Jesus Cristo voltará? Paulo disse na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, e o verso 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha certeza de fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Estas foram as últimas palavras de Ellen White. Ao ela morrer, ela também disse: eu sei em quem eu creio. Queridos, Paulo diz aqui no finalzinho do verso 12, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia é esse? O dia da segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele descerá do céu com poder e glória, para nos levar para o céu, para levar aquilo que é dele, porque nós fomos comprados pelo ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas, somos preciosos para Deus, portanto ele vem nos buscar. Esta é a promessa, a certeza de que Jesus Cristo virá outra vez. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14 e os versos 1 a 3. Aqui nós encontramos uma das mais lindas promessas de Deus na Bíblia. Aqui lemos capítulo 14 de João e o verso 1 até o verso 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, Jesus prometeu: eu vou ao céu e voltarei outra vez. Os primeiros cristãos consideravam a volta de Cristo a bendita esperança, conforme está escrito lá em Tito, capítulo 2, e o verso 13. Douglas MacArthur, quando deixou os seus soldados lá nas Filipinas, deixou-os, mas não abandonou-os, porque antes de partir ele disse: eu voltarei outra vez. Queridos, os prisioneiros ficaram aguardando ansiosamente por anos, porque ele disse: eu voltarei. E um dia Douglas MacArthur voltou e resgatou seus prisioneiros ali nas Filipinas. Queridos, mais fiel, mais leal e com maior autoridade, Jesus Cristo disse: eu voltarei. Queridos, já se passaram cerca de 2000 anos desde que Jesus fez esta promessa. Será que ele vai voltar? Eu não tenho dúvidas. Este é o meu sonho, esta é a minha certeza, e eu estou me preparando para encontrar a Jesus Cristo cada dia. O dia que ele vier, eu estou pronto para recebê-lo em glória e em majestade, de braços abertos, dizendo: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Queridos, o foco do Evangelho, a mensagem central do Evangelho é: Jesus Cristo veio,
Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo viveu aqui, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo subiu ao céu e Jesus Cristo voltará. Isto é tudo que nós temos e é tudo que nós precisamos. Esta mensagem nos alimenta, esta mensagem é o nosso oxigênio. É essa a mensagem que Paulo nos dá em Hebreus. Abra sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 9, nós lemos aqui em Hebreus capítulo 9 e o verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ele aparecerá a segunda vez. Nele cremos. Regozije-se nesta bendita esperança, meu querido irmão, porque um pouquinho de tempo mais, e o que há de vir, virá. Na parte de segunda-feira, a promessa de restauração. Você pode dizer, os cristãos vivem de promessas. Sim, nós vivemos de promessas. As promessas do Antigo Testamento que já se realizaram. Hoje já se tornaram realidades as promessas de um Cordeiro de Deus que viria para morrer por nós. Isto já se cumpriu. E a graça, que era uma promessa no Antigo Testamento, hoje é uma realidade na nossa vida. Mas nós ainda temos muitas outras promessas. A promessa que ainda não se cumpriu é a segunda vinda de Jesus e é a restauração desta terra, para fazer desta terra uma nova terra. Sim, queridos, a promessa da restauração faz parte das promessas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, vamos ver os versos 1 até o verso 10. Isaías capítulo 11 e os versos 1 até o verso 10. Aqui nós lemos: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A profecia de Isaías, escrita cerca de 700 anos antes de Cristo nascer, diz que Jesus Cristo viria da linhagem de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Davi era da tribo de Judá. E Jesus Cristo nasceu da tribo de Judá. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. O Espírito Santo derramou sobre Jesus Cristo todas estas bênçãos, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento e o temor do Senhor. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. Veja a promessa. A terra voltaria a ser um jardim do Éden. Porque lá no jardim do Éden os animais eram pacíficos, viviam harmoniosamente entre eles e também com o ser humano, Adão e Eva. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nedia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Todos serão vegetarianos. Ninguém tirará a vida de ninguém, nem entre os animais, nem entre os seres humanos. E aqui diz o verso 8: e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queridos, a Bíblia começa com a história da criação, em Gênesis 1 e 2. O mundo descrito ali é belo, harmonioso, foi confiado aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o capítulo 3 menciona como Adão e Eva caíram e o pecado entrou neste planeta. Da mesma forma, queridos, os 3 últimos capítulos da Bíblia, o capítulo 20 mostra como o pecado deixará de existir. E o capítulo 21 e 22 de Apocalipse mostra o novo céu e a nova terra. Portanto, queridos, os 3 últimos capítulos da Bíblia estão em paralelo com os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Aquilo que a Bíblia chama de novo céu e nova terra será, assim, um lugar real. Não uma fantasia da imaginação, nem um sonho. Os remidos poderão ver, ouvir, cheirar, tocar e ter uma nova experiência e uma nova vida. A realidade e literalidade desse novo céu e desta nova terra, você pode ler
em Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21 e os versos 1 até o verso 5. Apocalipse 21 e os versos 1 até o verso 5. Aqui nós lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A Bíblia diz que João viu um novo céu e uma nova terra. Isto é real, isto é literal. E diz também que o mar não existirá. Que mar? O mar como nós conhecemos hoje. O mar que separa as nações. O mar que separa os continentes. Este mar não existirá na nova terra. Por quê? Porque não haverá separação entre as pessoas na nova terra. Na nova terra, a geografia voltará a ser como era antes do dilúvio. Conforme lemos em Gênesis capítulo 1 e o verso 10, aqui diz: E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Assim foi no Éden, assim será também na nova terra. Existirá a porção seca chamada terra, e existirão os mares, mas não os mares dividindo os povos, não os mares dividindo os continentes tal como está hoje. Queridos, voltando agora para Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia de volta em Apocalipse capítulo 21 e vamos ler o verso 2 em diante. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. João viu em visão a nova Jerusalém descendo do céu. Ela está no céu, é a casa de Deus. Queridos, no final dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai muito além da imaginação humana, vai muito além do que você pode pensar. Como será a nova terra? Deus afirmou: Eis que eu faço novas todas as coisas. Capítulo 21 de Apocalipse e o verso 5. Esta declaração se entende melhor quando nós a relacionamos com as palavras do profeta Isaías. Capítulo 65 e o verso 17. Aqui nós lemos: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus está preparando algo inimaginável para você. Eu creio nesta promessa da restauração de uma nova terra, de um novo céu. Alegre-se com esta bendita promessa, meu querido irmão. Alegre-se com ela, regozije-se nela, porque ela se concretizará na sua vida. Esta é a promessa. Creia nisso, viva sonhando com isso, e um dia, logo, logo mais, este sonho vai se tornar uma grande realidade na sua vida. Aleluia! Na parte de terça-feira, ressurreição e restauração dos relacionamentos. A Bíblia não ensina sobre reencarnação. Reencarnação é algo ensinado pelo Espiritismo. Mas, queridos, a Bíblia fala, e fala muito, sobre a ressurreição. No Antigo Testamento, pessoas foram ressuscitadas. No Novo Testamento, muitas pessoas foram ressuscitadas. Finalmente, o próprio Jesus Cristo ressuscitou, deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia, e declarou sobre o túmulo aberto, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, porque eu o ressuscitarei. Jesus Cristo ressuscitou glorificado. Assim também ressuscitarão todos os salvos em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 13 em diante. Aqui nós lemos: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, Paulo não queria que fôssemos ignorantes com relação aos que estão mortos.
Satanás tem tirado proveito da ignorância das pessoas com relação aos mortos. Nas religiões não cristãs e mesmo entre as religiões cristãs, Satanás tem tirado proveito com relação ao estado dos mortos, fazendo com que as pessoas pensem que os mortos estão vivendo conscientemente, de que morreu somente o corpo e o espírito, ou seja, a alma deles, continua vivendo fora do corpo. Queridos, não é assim. Morte na Bíblia é o oposto da vida. Quando as pessoas morrem, Jesus diz, eles estão dormindo no pó da terra. É um sono inconsciente, até serem acordados pela voz de Deus. Por isso Paulo diz no verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Isto é, os que morreram estão dormindo no pó da terra. E Paulo continua, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Quem não tem esta esperança e este conhecimento da palavra de Deus pode ser enganado pelas falácias e mentiras de Satanás propagadas através do espiritismo. Dizemos-vos, pois, isto, diz o verso 15, que pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ou seja, todos aqueles que não morrerem até a segunda vinda de Jesus, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que permanecerem vivos até a volta de Jesus não irão ser arrebatados para o céu antes dos mortos serem ressuscitados, glorificados. E ambos, mortos ressuscitados e santos vivos glorificados, serão arrebatados juntos para o céu. Um não vai antes do outro. É isso exatamente o que Paulo está dizendo aqui no verso 15. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A segunda vinda de Jesus não será em segredo, não será em silêncio, não será uma vinda secreta, porque aqui diz que Jesus Cristo descerá do céu com alarido. Isto é muito barulho. E o que mais? Voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É um som ensurdecedor. Acordando quem? Acordando os que morreram em Cristo, os que estão dormindo em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. Queridos, os ímpios ressuscitarão em segundo lugar, no final dos 1000 anos. Os salvos em Cristo ressuscitam primeiro, no começo dos 1000 anos. A volta de Jesus ocorre exatamente no início dos 1000 anos de Apocalipse 20. E os ímpios somente no final dos 1000 anos ressuscitarão. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, vamos ler aqui o verso 5. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 5. Aqui diz, mas os outros mortos. Que outros mortos? Aqueles que não participaram da primeira ressurreição, que ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Por isso diz aqui, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Portanto, no início dos 1000 anos, a ressurreição dos que morreram em Cristo. E no final dos 1000 anos, a ressurreição dos que morreram sem Cristo, que serão ressuscitados para serem lançados no lago de fogo e enxofre, conforme diz aqui o capítulo 20 de Apocalipse e o verso 9 e 10. Queridos, aqui diz, voltando então para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, acabamos de ler o verso 16, e agora vamos ver o verso 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, se referindo aos que não morrerão, até a volta de Jesus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo e foram ressuscitados. Por isso lemos de volta o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É um consolo para você e para mim entendermos a ressurreição que ocorrerá de todos os salvos na segunda vinda de Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia também diz em Mateus, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, verso 31. Mateus capítulo 24 e o verso 31 fala também da ressurreição. Vamos ler o verso 30 e o verso 31. Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem,
vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Não existe uma segunda vinda secreta, porque aqui diz: todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Isto é claro, isto é convincente. Todos o verão, mas não todos serão salvos. Olhos de amor e de alegria verão Cristo voltando nas nuvens do céu, porém olhos de ódio e de terror também verão Cristo vindo nas nuvens. E aqui diz o verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Os anjos que vêm acompanhando Jesus nesta descida triunfal do céu para a terra, estes anjos são enviados com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E ainda convido você para ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Em outras palavras, nem todos vamos morrer. Mas todos seremos transformados. Todos serão glorificados na segunda vinda de Jesus. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Deixa de existir a morte. Cristo venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O corpo enfermo, envelhecido e desfigurado que desceu ao túmulo, não se levantará na ressurreição, mas sim o corpo novo, imortal, perfeito, não mais marcado pelo pecado que causou a sua deterioração. Esses dois grupos de remidos, os justos ressuscitados e os transformados, serão arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Alegre-se, meu querido irmão, com esta bendita esperança. Aleluia! Na parte de quarta-feira, uma nova terra para os remidos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65 é um dos capítulos mais esclarecedores de como será este novo céu, esta nova terra. Isaías 65, vamos ler a partir do verso 17. Aqui nós lemos: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Durante os 1000 anos no céu, nós ainda teremos lembranças das coisas passadas. Por quê? Porque nós vamos participar do julgamento dos perdidos, para saber por que eles se perderam. Nome por nome será estudado, investigado, e você poderá saber por que aquelas dezenas de pessoas que você pensava que estariam no céu não estão ali. Por quê? Que vida eles viveram? Você poderá analisar a vida de cada um e descobrir coisas que você não sabia. Tudo isso vai acontecer durante os 1000 anos. Porém, queridos, depois dos 1000 anos, depois que os ímpios forem mortos, depois que os ímpios se tornarem cinzas, depois que Satanás se tornar cinza, Deus cria um novo céu e uma nova terra. Então nós não mais teremos lembrança das misérias da família humana. Nós gozaremos a eternidade juntamente com Jesus Cristo. Verso 18 diz: Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém, neste caso, a nova Jerusalém. Jerusalém estava dentro do plano A de Deus, mas a nova Jerusalém está dentro do plano B. O plano B é o plano que você vai participar, é o plano da nova Jerusalém. O plano A se refere ao cumprimento das promessas de Deus com Israel literal na primeira vinda de Jesus. Mas o plano B se aplica não ao Israel literal somente, mas a todo Israel. Todo aquele que crê no sangue de Jesus Cristo, ele faz parte do Israel espiritual. Portanto, queridos, parte desta profecia de Isaías 65, versos 17 em diante, que se aplicava primeiramente ao plano A de Deus, com Israel literal,
Parte desta profecia vai se cumprir no plano B, que é com Israel espiritual e também com a nova Jerusalém que descerá do céu. Por isso diz aqui o verso 18: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém, a nova Jerusalém, alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Verso 20: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Como? Como entender este verso? No plano A, a implantação do reino de Deus na terra seria uma implantação gradual, progressiva, pouco a pouco, através do Israel literal. Sendo Jerusalém a capital, sendo Jesus Cristo o Messias entronizado em Jerusalém, o conhecimento do Senhor iria se espalhar gradualmente para toda a terra, e o pecado seria expulso gradualmente. As nações inimigas de Deus seriam destruídas gradualmente, até que toda a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Por isso, queridos, a exterminação do pecado no plano A seria gradual e progressiva. Mas Deus está dizendo aqui no verso 20 que, inicialmente, deixaria de existir entre o povo de Israel crianças que morressem crianças. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Imaginem só como seria no plano A. Todas as nações que não conheciam o Deus de Israel ouviriam falar que lá em Israel existia um povo que não conhecia a morte de criança, mas existiriam ainda velhos, porque aqui diz, nem velho que não cumpra os seus dias, ou seja, haveria uma longevidade entre o povo de Israel, como antes do dilúvio. E o verso 20 diz, porque o jovem morrerá de 100 anos, ainda existiria a morte. Mas o que a profecia está dizendo é que aquele que morresse com 100 anos, eles diriam, morreu jovem. Não existia morte prematura. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ainda existiriam pecadores. Portanto, queridos, dentro do plano A, você percebe que a implantação do reino de Deus seria gradual e a expulsão do pecado seria gradual. E isto nós precisamos entender, porque agora no plano B, a implantação do reino de Deus não será gradual e progressiva. Será de uma só vez. No final dos 1000 anos, a cidade santa desce do céu. E os ímpios são ressuscitados e são queimados, e então Deus cria um novo céu e uma nova terra, onde não haverá pecado e nem lembrança das coisas passadas. Agora, queridos, vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 e os versos 12 em diante. Aqui nós lemos: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. No plano B, o plano do Novo Testamento, com Israel espiritual, que inclui todos os gentios, e inclui também judeus que abraçam a Jesus como Salvador. Neste plano, queridos, Deus traz a Nova Jerusalém prontinha, perfeita do céu. Ela desce do céu para a terra. E esta Nova Jerusalém tem 12 portas. E em cada uma das 12 portas tem o nome das tribos de Israel. 12 tribos de Israel, 12 portas. Um nome em cada porta. Por quê, queridos? Porque assim como no Antigo Testamento o povo de Deus era dividido em 12 tribos, também na Nova Terra o povo de Deus estará dividido em 12 tribos. 12 tribos, nações, que estarão espalhadas por toda a terra. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Percebam, queridos, como o Antigo e o Novo Testamento, como o Israel literal e o Israel espiritual estão unidos no plano de Deus. Aqui diz que nas portas estão os nomes das 12 tribos de Israel. E também diz no verso 14 que o muro da cidade tem 12 fundamentos. E nos 12 fundamentos estão os nomes dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Vocês estão vendo aqui a igreja do Antigo Testamento, a igreja judaica e a igreja cristã do Novo Testamento juntas? Por isso que lá em Apocalipse 12, queridos, verso 1, quando fala da mulher vestida do sol, que representa Jesus Cristo do Novo Testamento, fala também que ela tinha a lua debaixo dos pés, representando o Antigo Testamento, e tinha 12 estrelas na cabeça, representando o quê?
Esta mulher de Apocalipse 12 representa a igreja judaica e a igreja cristã. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel e também representam os 12 apóstolos. Assim também, aqui no capítulo 21, você vê também a mesma representação das 12 tribos de Israel nas portas e o nome dos 12 apóstolos nos 12 fundamentos do muro. E a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados. Queridos, a Bíblia diz que o muro da cidade tem 144 côvados de altura. Isto equivale a quase 80 metros de altura. E a cidade, ela é quadrada e tem 12.000 estádios. Multiplique 12.000 vezes 185, que é um estádio grego, eram 185 metros. Você vai ter, então, 2.220 quilômetros, sendo, portanto, a Nova Jerusalém 500 quilômetros de cada lado. É uma grande, enorme cidade, queridos, praticamente do tamanho de todo o estado de São Paulo. E o verso 21 nós lemos: e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade é o templo, porque ali habita Deus, ali está o trono de Deus. Portanto, João não viu um templo ali dentro, mas viu que o templo era o Senhor Deus Todo-Poderoso que nela habita. E o verso 23... E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade é iluminada pela glória de Deus. E o verso 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. A Bíblia está dizendo claramente que a nova terra estará dividida em nações. Quantas nações? 12 nações. Cujos nomes são as 12 tribos de Israel. E aqui diz que teremos também ali reis. Que reis são estes? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19 e o verso 27 e 28. Mateus capítulo 19 e os versos 27 e 28. Aqui nós lemos: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel serão julgadas pelos 12 apóstolos, que estarão assentados sobre 12 tronos. Queridos, a Bíblia explica a Bíblia. A nova terra terá 12 tribos, nações, com seus reis, reis que são os 12 apóstolos, que se assentarão em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Agora, voltando para Apocalipse 21, verso 24, por isso diz aqui que as nações e os reis destas nações virão à Nova Jerusalém, trazendo sua honra e a sua glória. E o verso 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ali na Nova Jerusalém não haverá noite. Noite e dia existirão em toda a extensão da terra. Porém, na capital da nova terra, a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, onde Deus habita, ali não haverá noite, porque é impossível haver noite onde o trono de Deus está. Por isso aqui diz que as portas estarão abertas o tempo todo, não se fechará, e a ela trarão a glória e honra das nações. Bendito seja Deus por todos estes esclarecimentos da palavra de Deus, dando-nos vislumbres, pálidos vislumbres de como será a nova terra. Isto desperta em nós o gosto, o apetite, o desejo, o sonho de nós vivermos ali. E assim será, porque assim nós cremos. Que Deus cumpra o seu desejo de ali viver com Jesus Cristo, de adorar a Deus nesta Nova Jerusalém. Porque todos nós, pecadores, fomos transformados, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, fomos santificados, fomos glorificados, revestidos de glória, recebendo a vida eterna. Por isso estaremos vivendo na presença de Deus. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, o teu nome, o meu nome, estão no livro da vida do Cordeiro.
Aleluia! Na parte de quinta-feira, vida na nova terra. Como será a nossa vida na nova terra? Agora vamos abrir a Bíblia lá em Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Vamos ler a partir do verso 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Na nova terra não haverá deserto. O que diz aqui é que o deserto florescerá como a rosa. E o verso 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Na nova terra. E o verso 6. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E o verso 7. E a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. E o verso 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. E o verso 9. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Não haverá animais ferozes. E o verso 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Alegria eterna, gozo e felicidade eternos. Agora eu convido você para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e vamos ler então os versos 1 em diante. Capítulo 22 de Apocalipse, versos 1 em diante. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Na Nova Jerusalém existe um rio chamado o Rio da Água da Vida. E ali está o trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. No meio da sua praça. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém tem uma praça de ouro, diz o capítulo 21, verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E ali no meio da praça está o rio da água da vida. E de um lado e do outro lado do rio da água da vida está a árvore da vida. Queridos, aquela árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden, ela será restaurada na Nova Jerusalém. Verso 2 nós lemos, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Queridos, a árvore da vida é diferente de todas as outras árvores. As árvores frutíferas que você conhece, que nós conhecemos, ela produz uma qualidade de fruta. Mas a árvore da vida produz 12 qualidades de frutos. Uma qualidade de fruto cada mês. Por quê? Porque nós, por toda a eternidade, estaremos comendo do fruto da árvore da vida uma vez por mês. Lemos aqui de novo, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. A saúde sua, minha, a nossa saúde é derivada de Deus, é dependente de Deus. Eu não tenho vida em mim mesmo, eu não tenho saúde em mim mesmo. A minha vida é eterna, a minha saúde depende de Deus, é derivada dele. E a nossa dependência eterna de Deus é revelada através do comer da árvore e o comer das folhas uma vez por mês. Por isso, queridos, diz lá em Isaías capítulo 66, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 66 e o verso 22 e 23. Aqui nos diz, Isaías 66, versos 22 e 23. Aqui nós lemos: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Agora preste atenção, verso 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Conforme nós estamos lendo aqui em Isaías 66, verso 23, haverá uma reunião na nova terra, na Nova Jerusalém, uma reunião mensal e uma reunião semanal. A reunião mensal será de lua nova em lua nova. Para quê? Para podermos comer do fruto da árvore da vida. E uma reunião semanal.
no dia de sábado. Para quê? Para adorarmos, sábado após sábado, o Criador dos céus e da terra. Queridos, a Bíblia explica a Bíblia. E aqui voltando agora para Apocalipse 22, capítulo 22, e o verso 3 em diante. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Aleluia! E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Deus habitará conosco. Por isso diz aqui no capítulo 21, no verso 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus habitará conosco. Capítulo 22, verso 3, confirma. E o verso 4, e verão o seu rosto, e nas suas testas estarão o seu nome. Nós veremos o nosso Pai, o nosso querido Jesus, face a face. E na nossa testa, na nossa fronte, estará o nome do nosso Deus. E o verso 5, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão da lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Que bendita promessa! Que bendita esperança é esta que Deus colocou em nossos corações. E ali, queridos, nós conheceremos e seremos conhecidos. Ali, os remidos conhecerão como também são conhecidos. O amor e simpatia que o próprio Deus plantou no coração encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. O Grande Conflito, página 677. Queridos, nós vivemos de esperança. Dr. Emil Brunner, escritor do livro Esperança Eterna, ele escreveu: o que o oxigênio é para os pulmões, é a esperança para dar significado à vida humana. Na mesa de cabeceira de Marilyn Monroe, aquela famosa artista cinematográfica que finalmente suicidou, ela tinha uma fotografia com o seu esposo Arthur Miller, pouco depois do casamento, e nesta foto, no verso desta foto, ela escreveu o seguinte: esperança, esperança, esperança. Queridos, ela morreu por falta desta esperança, suicidou. Amargo desengano. Herbert Norman, embaixador canadense, suicidou deixando escrita a seguinte frase, explicando a razão da sua decisão. Não tenho outra alternativa, escreveu ele. Devo suicidar-me, pois não posso viver sem esperança. Queridos, a esperança é o nosso oxigênio. Esta bendita esperança estava presente no coração de Paulo. Paulo, no finalzinho da sua vida, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 8, Paulo disse: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Os atletas romanos corriam com vigor e energia até alcançarem a meta fixada no final do estádio. Paulo, já envelhecido, debilitado pela implacável passagem dos anos, havia chegado à meta, havia completado o seu programa. E nestas circunstâncias, ele renovou pela última vez a sua inquebrantável confiança em Deus e nas promessas de Deus. Ele disse: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Este dia glorioso, quando os sonhos nossos vão se tornar realidade. Aquele dia, meu querido irmão, se aproxima. Um pouco mais, e veremos o Rei no esplendor da sua glória. E na expectativa deste dia, oremos, assim como João, o profeta, lá na ilha de Patmos, terminou o seu livro do Apocalipse dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Que esta promessa da volta de Jesus esteja sempre presente na sua vida, na minha mente, e que possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Que seja o seu sonho, o meu sonho. Vem, Senhor Jesus Cristo, buscar aqueles que são teus. Fique com você, meu querido irmão, a graça e a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.